O Tribunal de Contas da União deu aval ao processo de privatização do sistema Eletrobras, como quer o governo de Jair Bolsonaro. O modelo de venda ainda está em análise. Para o ministro Vital do Rego, o valor de venda da companhia deveria ser 2 vezes maior do que o previsto na transação. Para falar sobre essa questão e tudo que envolve aí a privatização da Eletrobras, o Revista Brasil TVT conversa agora com Maurício Tolmasquim, que é professor do Programa de Planejamento Energético na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, professor Maurício Tolmasquim. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Professor, fala para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual desse processo que envolve aí a privatização da Eletrobras e o que realmente está em jogo com a venda da Eletrobras, professor. Olha, a venda da Eletrobras, ela primeiro vai ter um impacto sobre a tarifa do consumidor. Eu vou explicar por que isso. Justamente no governo Dilma foi feito uma proposta para as empresas que teriam as concessões hidrelétricas renovadas, que se renovaria a concessão, mas em troca essas empresas aceitariam vender a sua energia elétrica das hidrelétricas já amortizadas, que têm muitos anos e que já estão pagas, elas aceitariam vender pelo preço de custo mais um lucro de 10%. A ideia era a seguinte: olha, o consumidor brasileiro já pagou durante os 30 anos anteriores aquelas usinas. Então, elas já estão pagas. Nada, portanto, mais justo que passar o benefício do fato de você ter uma usina hidrelétrica, que o investimento já foi pago, passar essa energia por um valor mais barato para o consumidor. Então, foram distribuídas cotas dessas energias mais baratas para as distribuidoras, para a Light, para a CPFL, para as distribuidoras dos diferentes estados. Para se ter uma ideia, essa cota hoje estaria em termos de R$ 73 por megawatt-hora. Na hora que vai se privatizar, vai se permitir que os novos donos da usina vendam essa energia ao preço de mercado, que está mais ou menos, pelo menos ao dobro do que esse valor que o consumidor paga hoje. Então, o primeiro impacto é justamente o impacto sobre o bolso do consumidor. O mais grave é que, além disso, nessa medida provisória que foi utilizada para privatizar a Eletrobras, se botou uma série de jabutis. Jabutis são aquelas medidas que não têm relação com a legislação, mas que se coloca ali pelo legislativo. E essas jabutis representam reserva de mercado para algumas fontes e para alguns agentes. Por exemplo, se obrigou a contratação de 8.000 megawatts de termoelétricas a gás, em lugares que não tem gás e, portanto, é caro construir gasodutos e longe do centro consumidor. E, portanto, será caro levar essa energia até o consumidor. Isso terá um impacto muito grande também sobre a conta de energia. E outros jabutis que foram também incluídos. Então, você tem um efeito direto relativo à descotização, que é essa vinda da energia a um preço maior do que hoje se paga, e aos jabutis que foram inseridos na medida. Professor, se eu tenho uma camiseta que me dizem que vale R$50 e eu insisto em vendê-la por R$25, é porque eu quero me desfazer muito rápido daquela camiseta, né? E daí a gente transporta esse comparativo para a questão da Eletrobras sendo vendida pelo governo. Por que essa pressa? Quais as justificativas utilizadas pelo governo e quais as mensagens que a gente tira a partir dessa subvalorização? Então, não tem nenhuma justificativa para essa pressa. Não seria necessário.
E foi muito bem apontado pelo ministro Vital do Rego, no seu relatório para o TCU, que houve uma grande subavaliação do valor da Eletrobras, né? O valor deveria ser o dobro do que foi estimado. Por quê? Porque se deixou de se considerar alguns serviços que as hidrelétricas fazem, que até hoje não eram remunerados e que a partir de agora serão pagos. E isso deixou-se considerar, e com isso se subavaliou o quanto que essas hidrelétricas vão gerar de receita. E com isso se subavaliou o valor a ser pago pela outorga dessas hidrelétricas. Então, isso é grave e não existe uma justificativa para essa correria. E só para ter uma ideia, a Eletrobras, nos últimos 4 anos, teve um lucro líquido de 36 bilhões. Não está ainda nem contado o último trimestre agora de 2021. Mas, quer dizer, vai ser mais do que 36 bilhões. Então, você não está privatizando uma empresa que está dando prejuízo à União, que está dando prejuízo ao contribuinte. Ao contrário, ela está trazendo lucros para o contribuinte. Então, não existe uma razão para correr com esse processo. Professor, a gente é meio leigo quando se fala dessa questão, especificamente de empresas públicas, privatizar, estatizar, mas a gente sabe perfeitamente que nenhum país desenvolvido entrega suas matrizes energéticas para iniciativa privada. Isso quer dizer diretamente e implica na soberania nacional de cada país. A minha pergunta, professor, vai no seguinte sentido: a venda do sistema Eletrobras também vai colocar em risco aí o controle das barragens em todo o país? Olha, terá que ter muita atenção, né? Dependendo do modelo de operação do sistema que se use, terá que ter uma fiscalização muito grande. Por quê? Para não criar um poder de monopólio pela Eletrobras privada, né? A Eletrobras é muito grande e, portanto, ela terá uma parte muito grande do mercado. Essa empresa, que tem um grande parcela do mercado sendo privada, ela pode criar uma espécie de um oligopólio, ou seja, controlar o mercado, e aí, com isso, controlar o preço e, claro, com isso, criar problemas, aumento de preço, problema para o consumidor. Isso pode fazer justamente com que o preço suba e a qualidade do serviço piore, caia. É isso que a privatização tem mostrado, inclusive com outros exemplos? Esse é o grande risco, sobretudo quando você está privatizando uma empresa que é tão grande e que ocupa um pedaço grande do mercado. Então, quando você tem, vamos dizer, empresas menores, você pode até falar, vai haver uma competição e com isso vai baixar o preço, ou se uma tentar aumentar muito o preço, a outra ganha o mercado dela. Mas quando você tem uma empresa do tamanho da Eletrobras, o risco é muito grande dela controlar o mercado. E aí, claro, sendo uma empresa privada, o objetivo dela é maximizar os seus lucros, é normal na empresa privada, ela não vai tentar justamente controlar esse mercado. E, além do mais, né, professor, toda essa questão que envolve aí, essa questão que não está muito bem explicada, como a Thalita bem explicou aqui, falou, essa pressa do governo a qualquer custo, esse ponto aí, professor, que coloca o preço muito abaixo, e a gente sabe muito bem, como o senhor bem falou, do tamanho da Eletrobras, e esse estudo que não convenceu ninguém com esse preço tão abaixo. Por que acontece isso, professor? É subestimar demais a capacidade da população, de investidores? É o que exatamente? Eu acho que houve uma pressa, houve uma grande falta de transparência no processo, discussão, debate, e quando você faz algo sem
escutar, sem ter uma participação pública, sem escutar a sociedade, o risco é justamente de você fixar valores que são totalmente em desacordo com o que deveria ser, né? Então, eu acho que se tivesse tido mais transparência no processo, talvez esse valor tão subestimado não tivesse ocorrido. Professor, agradeço a sua participação. A gente conversou com o professor Maurício Tolmasquim, presidente. Ele foi o presidente da empresa de pesquisa energética, uma entidade afiliada ao Ministério de Minas e Energia, inclusive. Professor, muito obrigada pela participação. Um abraço, até uma próxima. Igualmente, tudo de bom. Até. Abraço.